Pronto. Passava então a palavra ao João. Obrigado, Duarte, e obrigado por me receberem. É com muito gosto que estou aqui para vos falar um bocado, partilhar um bocado a minha experiência sobre blockchain e de que forma que a Anchorage está a participar nesta nova indústria. Deixem-me partilhar o meu ecrã rapidamente. Eu penso que conseguem ver os slides. Podem confirmar? Sim. Perfeito. Então deixem-me começar, se calhar, por apresentar-me muito rapidamente. Eu faço parte da equipa de engenharia da Anchorage e eu juntei-me à Anchorage desde o início, desde 0 linhas de código. Por isso, tenho um gosto especial. Profissionalmente, eu tenho focado sempre na área de sistemas distribuídos, especialmente na área de monitorização de performance de rede e quando aplicado a este novo paradigma de blockchain, tem bastantes semelhanças e é particularmente interessante para mim. Como forma de partilhar o meu conhecimento e o que tenho aprendido ao longo destes anos, eu pensei que nós poderíamos abranger este tópico através de 3 itens. Eu gostaria de falar com vocês acerca da viabilidade desta tecnologia, do blockchain, do Bitcoin, e tocar também um bocado nas motivações por detrás da sua criação. Provavelmente alguns de vocês já estão familiarizados com alguns destes tópicos, ou talvez não, mas acho que faz um ótimo setup para a conversa. Um dos segundos itens que eu queria mencionar era a nível de segurança. A blockchain é segura? Existem diferenças nos vetores de ataque quando comparamos blockchain com sistemas que já existiam? E vamos também tocar alguns exemplos reais relacionados com cryptocurrencies. E por fim, eu quero tocar no ponto de liberdade e oportunidade. De que forma é que esta nova tecnologia da blockchain permite a criação de novos produtos e catalisa novas ideias. Se tiverem questões, por favor, coloquem. Eu vou deixar tempo no final para responder essas questões. Por favor, participem. Tenho todo o gosto. E começando, então, se calhar, pela parte da viabilidade. Blockchain é uma tecnologia viável? Qual foi a motivação por trás da sua criação? E o ponto de partida, que eu acho que é interessante, é olharmos para o sistema financeiro tradicional. Se eu quiser enviar dinheiro, vamos supor, para o Duarte ou para a Margarida, eu tenho que ir ao meu banco, ou tenho que interagir com o meu banco de alguma forma, instruí-lo dizendo, eu quero transferir 10 euros para a Margarida. E o banco, eventualmente, executa esta operação. Se nós olharmos um bocado para o que está a acontecer por debaixo, eu tenho que pedir permissão ao banco para interagir com o seu sistema de transações. Não só isso, como eu também tenho que confiar que o banco faz as operações corretas. O banco, dentro de si próprio, tem o registro de todas as transações, os saldos de cada indivíduo, e eu não tenho qualquer tipo de visibilidade sobre o que está a acontecer. Tenho que confiar plenamente que o banco está a operar como deve operar. Quando olhamos para o mundo da blockchain, não é mais do que descentralizar este tipo de conceitos. E quando eu digo descentralizar aqui, digo eu poder participar num sistema no qual transações estão incluídas, mas que eu não tenho que confiar em ninguém, nem tenho que pedir permissão para participar nesta rede. E algo que é interessante de salientar aqui é que isto não é mais do que uma rede peer-to-peer. Redes peer-to-peer já existem há bastante tempo e são conhecidas como válidas, funcionam. Temos um exemplo, por exemplo, torrents, já existem há imenso tempo e são perfeitamente válidos e escaláveis. Então, quando nós estamos a olhar para um ambiente financeiro aplicado à blockchain, o que é que significa pessoa A transferir dinheiro para a pessoa B? Isto pode-se resumir a 3 perguntas. Não sei quem é que ligou o microfone. Obrigado, perdão, ouvi um bocado de eco. E quando nós estamos a tentar responder à questão, ou tentar salientar... Alguma pergunta?
Continuando, quando nós estamos a olhar para a ação de transferir fundos do ponto de pessoa A para a pessoa B, há 3 perguntas que nós estamos aqui a tentar responder. Quanto é que queremos enviar para a pessoa? Será que nós temos saldo suficiente para fazer essa transação? E, por fim, nós temos o direito a efetuar essa transação, essa transferência? E assumindo um mundo distribuído, e vocês já devem ter percebido que nós não queremos confiar em ninguém, queremos poder verificar tudo independentemente, isso implica que nós temos que manter uma cópia da chamada ledger, o registro de todas as transações que existiram. O que pode parecer que é algo extremamente grande em dimensão, mas na realidade vocês conseguem armazenar todas as transações efetuadas na rede Bitcoin desde a sua criação, nos vossos computadores pessoais. Não é tanta informação quanto possa parecer. E a partir do momento em que vocês têm uma cópia de todas as transações alguma vez efetuadas, as 2 primeiras perguntas são super triviais de se responderem. Quanto é que eu quero enviar para esta pessoa? Trivial. Essa pessoa, a pessoa que está a enviar esse dinheiro tem saldo suficiente. Mais uma vez, vocês têm o registro de todas as transações, conseguem verificar independentemente. Então, e no que respeita à última pergunta, eu tenho direito a transferir estes fundos, ou eu ou outra pessoa que esteja a efetuar uma transação? E é aqui que entra a criptografia. No que se refere a provar ter direito a efetuar uma transferência, a criptografia simétrica é a base para validar isto. Quando estamos a falar de criptografia simétrica, estamos a falar de chaves públicas e privadas, e uma propriedade muito interessante das chaves privadas é o facto de estas produzirem as chamadas assinaturas digitais únicas. Uma analogia que eu gosto de usar é pensarem numa assinatura digital, uma chave privada e a sua assinatura digital, como, vamos supor, o Duarte tem uma caneta que escreve a roxo. Ele é a única pessoa no mundo que tem uma caneta que escreve com a cor roxa. E se qualquer um de nós vir um documento assinado com a cor roxa, nós sabemos que foi o Duarte que assinou. No entanto, nós nunca vimos a sua caneta. E as chaves privadas têm um conceito bastante semelhante. Eles produzem uma assinatura única que mais nenhuma chave consegue produzir. E é desta forma que nós conseguimos verificar, independentemente de que a pessoa que está a fazer a transação tem o direito de fazer essa transação. Ora bem, a parte de gestão de chaves privadas, chamada Public Key Infrastructure, mais uma vez, é um problema, e é um problema já resolvido, que já existe quando estamos a falar de certificados, de sites, etc. Não é um problema novo. Então, quando nós estamos a pensar na viabilidade da blockchain como uma tecnologia, o ponto que eu gostava de salientar é que a blockchain não é mais do que a combinação de várias tecnologias que por si são provadas como válidas, mas organizadas de uma forma inovadora que desbloqueia todo um conjunto de novas aplicações. Eu mencionei transações monetárias, mas podemos aplicar o mesmo conceito a votar, por exemplo. Portanto, é uma tecnologia válida, porque é construída em building blocks válidos. E olhando para a segurança, o segundo tópico que eu queria abordar hoje, se as diferenças entre o mundo financeiro tradicional e a blockchain, em que dimensão é que elas são diferentes? Bem, nós já vimos que, no que respeita a criptografia, a criptografia é a mesma, não há nada que tivesse sido reinventado. A diferença principal é que o blockchain tenta operar num mundo completamente descentralizado, ou seja, sem nenhuma autoridade central que controle o seu funcionamento. Portanto, naturalmente, se a segurança da blockchain está com base nos mesmos building blocks do que a indústria financeira tradicional, por que é que existem tantas preocupações no que respeita à segurança? Eu achei que seria interessante mostrar alguns dos ataques à moeda Bitcoin em particular e salientar que o Bitcoin já existe há mais de uma década. E obviamente que existiram problemas com a sua implementação, desde assinaturas digitais não determinísticas, maleabilidade de transações,
Eu mencionei aqui 2 CVEs de 2010 que foram exploits aplicados ao Bitcoin, mas não existe assim tantos ataques como se calhar seria de esperar, especialmente não como quando se vê tantos cabeçalhos de notícias no que respeita à perda de milhões de cryptocurrencies. Por isso, não é assim tão interessante. Muito da robustez da blockchain e especificamente do Bitcoin deve-se ao cuidado que foi prestado a quando a sua criação pelo seu criador Satoshi. Mas o certo é que nós continuamos a ver ataques reais. Isto são alguns cabeçalhos recentes que eu recolhi e torna aqui a questão um bocado, ou bastante interessante. Se a implementação não está propriamente partida, vamos dizer, é construída em cima de building blocks válidos. Se a criptografia é a mesma e se a única diferença entre o mundo tradicional financeiro e a blockchain é que está a transitar para um mundo descentralizado, porque é que nós vemos estes cabeçalhos? A culpa é do blockchain? A culpa é do Bitcoin? E eu achei interessante um pedaço de informação que encontrei, que é este gráfico refere-se a 94 incidentes de segurança relativos a cryptocurrencies e estão agrupados em diferentes vetores de ataque. Se olharem em pormenor, cerca de 6% dos ataques dentro destes 94 incidentes referem-se a problemas relacionados com o protocolo. E problemas relacionados com um protocolo em específico, Bitcoin, Ethereum, o que seja, não são propriamente problemas escaláveis. É um problema que pode existir numa blockchain específica, mas provavelmente não será aplicável noutra. Mais interessante ainda é que, se eu não tivesse mencionado que este gráfico refere-se a incidentes no que respeita a cryptocurrencies, vocês, ao olhar para os diferentes vetores de ataque, provavelmente acreditariam que isto era um gráfico referente a uma indústria qualquer e os vetores de ataque são vetores conhecidos, que já existem há bastante tempo. Vulnerabilidade de aplicações, servidores comprometidos, social engineering, tudo vulnerabilidades e vetores de ataque que sempre existiram. E a pergunta, repito, porque é que se continuam a ver cabeçalhos no que respeita a cryptocurrencies serem roubadas? Eis não quando, se nós olharmos para as notícias, se olharmos para o que aconteceu, a esmagadora maioria destas notícias tem um ponto em comum, que são as exchanges. O Bitcoin em si, nós já mencionamos isso, é descentralizado, mas de forma a que nós possamos usar os nossos euros neste ecossistema, nós temos que usar exchanges de forma a trocar o nosso dinheiro, os nossos euros, em Bitcoin, em Ethereum, qualquer que seja a cryptocurrency. E estes ataques, na realidade, continuam a acontecer porque as pessoas constroem exchanges usando receitas iguais a construir aplicações de partilha de fotos. Front-ends em Ruby on Rails, base de dados em MongoDB, guardar as chaves privadas no mesmo servidor que serve pedidos web. E atenção, nada contra Ruby on Rails, nada contra MongoDB, talvez um bocado contra MongoDB, mas o ponto aqui é que é preciso usar as ferramentas certas para o problema. Uma analogia muito rápida, se vocês têm, a vossa carteira tem lá 10 euros, a vossa carteira protege os vossos 10 euros, ótimo, não há problema nenhum. Essa mesma carteira seria capaz de proteger 100 mil euros ou 10 milhões de euros? Provavelmente não seria a ferramenta adequada para essa dimensão. E neste tópico de segurança, porquê é que blockchain é mais difícil ou é mais interessante, eu prefiro dizer, no que respeita a garantir uma interação segura com este novo paradigma? Os desafios resumem-se a um conjunto de itens. Por um lado, as transações na blockchain são irreversíveis. Ao contrário do vosso banco, que se vocês fizerem uma transferência e detectarem o erro com alguma rapidez, vocês conseguem reverter o que aconteceu. Na blockchain, as transações são irreversíveis. A partir do momento em que são broadcasted, não há maneira de voltar atrás. Dada a sua natureza distribuída e descentralizada, que nós já falamos, nós temos que assumir que o protocolo tem que ser capaz de funcionar, mesmo que todos os membros da rede sejam comprometidos. E especialmente dentro da dimensão da Anchorage, e eu vou falar um bocado mais disso à frente, nós estamos a falar de dimensão
institucional, a nível de valores, de quantidades de moedas, é importantíssimo garantir que não existe uma única pessoa capaz de fazer operações unilateralmente e capaz de operações essas que podem ter grandes consequências. Se estes são os problemas, o que é que nós podemos fazer para os combater? Surpreendentemente, os vetores de ataque são vetores de ataque que já existem e que são mais ou menos conhecidos. As metodologias de proteção, à semelhança dos vetores de ataque, são metodologias que já existem, mas nunca foram propriamente usadas ou tomadas a sério. E tenho aqui alguns exemplos. HSMs, que significa Hardware Security Modules, são placas de hardware dedicado para operações criptográficas, são super interessantes, têm propriedades de segurança do género, se vocês inclinarem a placa, ela faz zero out, se receber demasiada corrente elétrica, faz zero out, entre outras coisas, super divertido. Secure Development Lifecycle, isto resume-se a diferentes itens, desde rever pull request, desde assinar criptograficamente os vossos commits, mas também, se vocês têm estado a seguir as notícias no que respeita à segurança, supply chain attacks. SolarWinds esteve recentemente nas notícias no que respeita a isso, em que, vamos ser sinceros, todas as aplicações têm dependências, ninguém reinventa a roda. E um modo de ataque é uma das dependências que nós usamos ser comprometida por um atacante. E sem nós termos conhecimento disso, ao usar essa dependência, nós herdamos vulnerabilidades e isso é usado para nos atacar. Isto é só um exemplo. Minimizar a superfície de ataque, obviamente, sim, é um termo bastante abrangente, mas coisas simples como reduzir o número de portas que estão abertas, reduzir o número de servidores que têm acesso ao exterior, minimum privilege, se quiserem. Reverse uptime, que tendo em conta o meu background de sistemas distribuídos, pode ser bastante, não é intuitivo, diria eu. Reverse uptime é uma métrica interessante em que num sistema distribuído nós queremos estar disponíveis a maior percentagem do tempo possível. Mas se vocês pensarem, tenho um servidor que está a receber pedidos e está online há 3 meses. Se um atacante conseguiu acesso ao vosso sistema, isso quer dizer que ele tem acesso persistente ao vosso sistema há 3 meses. Reverse uptime é uma metodologia em que garante ou uma métrica que nós podemos usar para garantir que cada participante no vosso sistema está online apenas um número limitado de tempo e depois é descartado e substituído por outro sistema constantemente. Isto são apenas alguns exemplos. E atenção, não nos vamos esquecer das boas práticas de segurança que são aplicáveis a qualquer indústria na atualidade. Passwords fortes, password managers, two-factor authentication, treino, etc. Isto, eu mencionei e repito, isto já existia antes, mas nunca foi tomado a sério. Se nós temos uma infraestrutura criptográfica que é construída com base em sistemas que são conhecidos como funcionando e já existem sistemas para proteger este tipo de infraestrutura, porque é que agora é relevante? E é relevante porque o valor monetário associado a estas primitivas criptográficas, não é? As chaves privadas, o valor monetário associado a elas é neste momento bastante elevado. Representa um incentivo real para se efetuar um ataque. E deixem-me-vos dar um bocado de contexto, de dimensão do que é que nós estamos a falar aqui. E é uma forma de apresentar a Anchorage. Se nós na Anchorage, nós protegemos milhares de milhões de dólares em assets. É perfeitamente plausível que um atacante, e quando digo atacante digo inclusive um país, se for necessário, é perfeitamente plausível que eles estejam dispostos a gastar 1 ou 2 mil milhões de dólares a atacar-nos. E atenção que essas quantidades de dinheiro compram muito ataque. É algo que não é propriamente pequeno, digamos, e que tem problemas super aliciantes e super divertidos de resolver, tenho que dizer. E leva-nos então aqui à Anchorage. E porque é que a Anchorage entrou nesta indústria e onde é que nós nos posicionamos e como é que nós
queremos puxar esta indústria para a frente. Só para recapitular muito rapidamente, nós falamos da viabilidade e percebemos que blockchain é uma combinação de tecnologias que já existiam, provadas, válidas, mas de uma forma inovadora, que permite novas soluções. E a nível de segurança, mais uma vez, os building blocks da segurança já existiam e agora existe um incentivo para os usar como deve ser. E agora a Anchorage entra aqui na componente da indústria financeira, que é uma indústria, verdade seja dita, que não inova há vários séculos. E não estou sequer a exagerar. Um exemplo disso, um banco famoso americano, BNY Mellon, foi criado por Alexander Hamilton, que foi literalmente o primeiro secretário de Estado do Tesouro dos Estados Unidos. Já lá vão vários séculos. O banco criado por ele existe hoje em dia. E a forma como a indústria financeira tradicional tem evoluído tem sido através da adição de novos sistemas em cima dos sistemas antigos. Portanto, vocês provavelmente conseguem imaginar a quantidade de ineficiências que existe na indústria financeira tradicional. E é um dos itens que torna esta indústria, o blockchain, tão aliciante. O blockchain permite-nos repensar completamente como solucionar estes problemas, porque estamos a recorrer a tecnologia moderna, mais rápida, mais eficiente, mais escalável. E há ainda tanto por descobrir. E eu quero entrar um bocado em pormenores dos tipos de problemas que nós estamos aqui a falar. Mas é importante salientar que nada disto cai do céu. A Anchorage está onde está e temos feito os desenvolvimentos que temos feito graças à equipa que nós temos construído e que temos angariado. Um conjunto de pessoas inteligentes, focadas, com paixão em resolver problemas e em aprender. Todos nós estamos a aprender este novo paradigma. E é apenas com uma boa equipa que é possível evoluir e inovar. E eu fiz um bocado a preparação para esta parte quando falei de que forma que a Anchorage se posiciona e ajuda este novo paradigma da blockchain no mundo real. E isso acontece criando possibilidades. Eu dei aqui exemplos de 3 áreas, 3 produtos que nós temos, entre outros, e achei particularmente interessante partilhar esta visão, porque quando nós estamos a olhar para a tecnologia blockchain e nas funcionalidades e produtos passíveis de ser construídos em cima deles, é super interessante do ponto de vista de engenharia a quantidade diferente de problemas que podem ser resolvidos dependendo da forma como nós entramos nesta questão. Exemplo, custódia. Custódia resume-se à proteção dos assets. É a base de segurança de tudo. Quando estamos a trabalhar em custódia, a primeira pergunta que é feita é sempre: como é que isto pode ser usado contra mim? Como é que eu consigo adicionar uma nova camada de segurança de forma a que o que antes era útil para proteger 1 milhão de euros possa passar a ser útil para proteger 1 milhar de milhão de euros? Porque são dimensões completamente diferentes. Outro exemplo que eu coloquei aqui, que é o financiamento, é um conjunto de problemas e desafios super interessante, mas no entanto completamente diferente. Nós estamos a falar de, exemplo, a Margarida colocou 10 bitcoins como garantia para poder pedir um empréstimo em euros. O produto de financiamento que nós temos na Anchorage tem que garantir que nós conseguimos monitorizar essas garantias e ver se o valor do bitcoin que ela colocou na nossa plataforma se continua a acomodar o empréstimo que ela tirou. Para as pessoas que talvez tenham mais interesse no que respeita a processamento de grandes volumes de informação, nós estamos a falar aqui de processamento de informação quase em tempo real. Quer de as garantias que foram colocadas, o empréstimo que foi tirado, qual é que é o exchange price atual, e atenção que o exchange price é algo que muda com muita rapidez ao longo do tempo. E o que é que isso significa? Significa que quão mais rápidos e mais eficientes nós formos a responder a alterações do mercado, mais competitivos o nosso produto é. E mais uma vez, se calhar para as pessoas que têm um particular interesse pelo processamento de informação, se calhar estão-se a perceber de um outro problema que surge com esta abordagem, que é a qualidade da informação. Eu falei aqui de
exchange prices, quanto é que um Bitcoin vale em euros, e obviamente nós temos que obter essa informação através de serviços externos, e se esses serviços externos forem atacados e nós recebermos informação inválida, isso pode explotar um conjunto de efeitos secundários muito catastróficos. E para dar um exemplo concreto de como é que nós combatemos isso, neste caso em particular, nós temos não só a fonte primária, de exchange prices, mas também temos uma fonte secundária e ternária, e em tempo real analisamos o desvio padrão entre elas para garantir que estão todas dentro de um limite aceitável. E eu quero salientar novamente, isto são apenas algumas das áreas em que nós temos trabalhado e temos inovado. A Anchorage quer se posicionar como uma plataforma que permite aos nossos clientes, às instituições, desenvolverem novos produtos que tiram partido precisamente do blockchain, das inovações que o blockchain trazem. E para isso criamos o produto de custódia, produto de governance, produto de financiamento, as nossas APIs de settlement, que saiu há 2 dias atrás, a Visa está a usar a Anchorage como forma de fazer settlement das suas transações. E isto é apenas a ponta do iceberg. Também para contextualizar aqui um bocado, isto são exemplos de alguns tipos de clientes que nós temos, desde instituições a projetos específicos de blockchain ou a fornecedores de infraestrutura, só para nomear alguns. Acho que é importante nós vermos a blockchain neste momento como sendo quase que um mamute para o qual nós estamos a olhar com uma lupa. E se calhar uma vez vemos um joelho, outra vez vemos uma cauda, mas sinceramente eu mal posso esperar para começar a perceber de facto a dimensão e o potencial que esta nova tecnologia tem. E para recapitular, a viabilidade desta tecnologia é verdadeira porque é construída em cima de tecnologia que já existia e com provas dadas. Simplesmente está a ser usada e combinada de uma forma inovadora. A segurança, irem aspas, a segurança usada, a criptografia usada, já tem provas dadas há muito tempo e a nível de metodologias de proteção já existiam e agora temos um incentivo a usar e a inovar e a adicionar camadas. Eu gostava de salientar um ponto na segurança que é: segurança é um problema que nunca se resolve, é um problema que se mitiga. E por fim, o que acabamos de ver, a Anchorage quer fornecer aos seus clientes a possibilidade de criar novos produtos, criar novos serviços, usando estas inovações tecnológicas fornecidas pela blockchain. Era isto que eu tinha para partilhar com vocês. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, obrigado por me terem aqui e tenho todo o gosto em responder a qualquer pergunta que tenham. Obrigado. Eu tenho uma pergunta. Sim, força. As transações que são registadas em blockchain, nós podemos consultá-las, certo? Correto. Ficam lá visíveis. E os envolvidos nessa transação também estão lá descritos? Essa é uma pergunta bastante interessante, porque entra dentro do tópico da privacidade. Quão privada é blockchain? Eis a parte, como é que eu consigo responder essa pergunta? Quando nós estamos a olhar para uma transação, por exemplo, a Margarida enviou-me fundos para mim. Quando estamos a olhar para a transação no blockchain, nós sabemos que há um endereço, algures, que recebeu fundos assinados por uma chave privada. Portanto, o conceito de pessoa, na realidade, está reduzido ao conceito de chave pública, chave privada. E, como disseste bem, todas as transações são visíveis desde o início do tempo. Portanto, a nível de privacidade, a transação é tão privada quanto tu conseguires associar um endereço ou uma chave a uma pessoa, é mantida em privado. A partir do momento em que tu sabes quem é que é o dono de um determinado endereço, tu vais conseguir ver todas as transações em que esse endereço participou. Isso, só para rematar, é uma das razões pelas quais uma das boas práticas no que respeita a Bitcoin, nunca se deve reutilizar um endereço para ajudar com a questão de privacidade.
mas é às vezes um tópico que é mal interpretado, porque todas as transações são publicamente visíveis, mas em vez de pessoas estamos a falar de endereços. Espero que tenha respondido à pergunta. Sim, porque eu tinha outra questão derivada dessa, que tem que ver com o facto de, se houver um crime, como é que a polícia, se precisar de consultar transações, consegue saber os envolvidos? Se é possível, sequer. Sim, é. E, aliás, nós dentro da Anchorage somos obrigados a fazer esse tipo de investigação por lei. Nós somos efetivamente um banco. Nós somos um banco com licença federal nos Estados Unidos. Nós temos que garantir que respeitamos as chamadas anti-money laundering policies, entre as quais está precisamente isso. Nós, quando recebemos um depósito, nós temos que analisar estes fundos estiveram envolvidos em atividades ilícitas, tráfico de pessoas, tráfico de droga, gambling, tipo Mt. Gox. Nós temos que fazer isso. Isso é uma das áreas dentro da Anchorage. E, portanto, quando tu fazes essa pergunta, isso tem muito relacionado com, mais uma vez, processamento gigante de informação. À medida que certos sistemas, tipo certas exchanges, tipo Mt. Gox, etc., são comprometidas, os endereços usados por estas entidades são conhecidos. E isto permite começar a construir e a inferir quem é que são os donos de certos endereços. E permite começar a fazer tracing de estes fundos, que percentagem deles vieram talvez de uma fonte, vamos chamar, arriscada. A parte forensic da blockchain é uma das áreas muito desenvolvida e muito trabalhada, e é algo que a Anchorage tem que fazer. Os pormenores dos quais podemos estar aqui a falar durante muito tempo, mas sim, espero que tenha respondido. Sim. Eu tenho mais perguntas, só que estão aqui mais mãos levantadas, se calhar dou a oportunidade a outras pessoas. Sim, se for possível, eu também tenho aqui algumas perguntas. Em relação pronto, nós temos as public keys e as private keys, mas, por exemplo, eu já vi que se utilizarmos eu próprio tenho uma cold storage, e se eu tiver a gerar um novo endereço, nem sempre é o mesmo endereço que é gerado, ou pelo menos não me parece sempre ser o mesmo endereço. Ou seja, se ele for alterando o endereço a qual é gerado e que depois aparece na blockchain, acaba por criar mais privacidade, ou não? Muito boa pergunta. Isso está em linha com o que eu estava a referir, que às vezes é uma propriedade que é mal interpretada. Tu, ao gerares 2 endereços diferentes ou 3 endereços diferentes, e ao receberes fundos em cada um desses endereços, ninguém vai perceber que todos eles pertencem a ti. Portanto, até então, enquanto estás a receber esses fundos, privacidade é garantida, a não ser que tu partilhes, claro. Mas agora pensa no caso em que tu queres transferir todos os teus fundos para uma exchange. O blockchain permite-te combinar saldos de múltiplos endereços ao mesmo tempo. E a partir daí tu começas a poder fazer correlação de que, afinal, estes 3 endereços pertenciam à mesma entidade. E isso aí já reduz a privacidade, por exemplo. Mas para uma carteira não é sempre o mesmo endereço, aquilo vai alterando. Certo. Se respeitar, no caso de Bitcoin em específico, se respeitar as boas práticas de Bitcoin, sim, deveria estar a gerar um endereço diferente sempre que queres efetuar uma transação. Faz parte das boas práticas. Mais uma vez, não resolve completamente o problema de privacidade, mas sem dúvida que ajuda. Não deixa de ser um problema trivial ou algo trivialmente comprometido. Ok, se me permite, vou só meter mais uma pergunta. Eu tenho mais, mas depois para deixar as outras pessoas falarem. Sim. Portanto, a blockchain funciona toda com base em algoritmos de encriptação de segurança, como esteve agora a falar e como nós também damos aqui na universidade nas cadeiras de segurança. E quando aparecer, e já está a aparecer, a computação quântica? Por algum motivo eu pensava que esta pergunta ia surgir. A computação quântica, a esmagadora maioria dos algoritmos usados hoje em dia em criptografia é resistente à computação quântica.
Eu não sou um expert na componente matemática por detrás disso, mas começando a olhar para Diffie-Hellmans, elliptic curves, etc. Há a criptografia atual, moderna, tirando se calhar um bocado a RSA, são resistentes à computação quântica. Portanto, poderá ter que haver um upgrade, mas não vai ser o fim do mundo, digamos, não vai ser um ano 2000, como antes foi publicitado. Ok, obrigado. Eu deixo outras pessoas. Sim, peço desculpa, a nível de matemática, explicação matemática, não te consigo dar isso, mas nós mantemos a par dessa informação. Mas obrigado pela pergunta. A minha dúvida era, devido à censura de databases, devido a ser-se possível introduzir-se dados nas databases que não serão possíveis de se retirar, devido a essa censura aumentou os forks das cryptocurrencies. Devido a esse aumento de forks, o ataque de maioria, a chance disso acontecer aumenta? E se sim, existe alguma maneira de mitigação por parte da Anchorage? Por assim. Isso é uma preocupação grande dentro da Anchorage. E se calhar para contextualizar um bocado para o resto das pessoas que nos estão a ouvir para saber do que é que nós estamos a falar, no caso específico do Bitcoin, funciona através de um sistema chamado Proof of Work. É a forma como consenso é obtido. Isso significa que existem pessoas, mineiros, que têm que gastar energia de forma a produzir provas criptográficas, ou de hashing. Um dos modos de ataque, que é teórico, apesar de também já se ter visto no mundo real, não no Bitcoin, é que se nós tivermos controle de 51% do poder computacional, nós conseguimos reescrever a história da blockchain, porque conseguimos produzir e substituir transações mais rápido do que qualquer outra entidade. Quando estamos a falar de forks, estamos a falar de os protocolos respeitam um conjunto de regras, existem alturas no tempo em que opiniões divergem e há grupos que querem usar um conjunto de regras diferente ou querem evoluir regras numa direção, outros grupos querem evoluir regras noutra direção. A partir do momento em que diferentes regras são adicionadas à blockchain, isso representa um fork. Significa que cabe a nós decidir qual é o conjunto de regras que queremos respeitar e essa passa a ser a nossa blockchain e efetivamente passam a ser duas blockchains independentes com uma base comum. Exemplo disso, Bitcoin e Bitcoin Cash. Bitcoin Cash é um fork de Bitcoin. E para responder à tua pergunta se é um problema, Bitcoin Cash é um exemplo perfeito. Há cerca de um ano atrás, o Bitcoin Cash em si teve um segundo fork, Bitcoin Cash SV, Bitcoin Cash ABC. E qual é que é o problema deste tipo de abordagem, Proof of Work? É que a robustez do teu sistema está dependente da popularidade do teu sistema. Quantas pessoas tu tens a fazer mining na tua network? E um dos problemas que se viu, por exemplo, como Bitcoin, acho que foi o SV, não tenho certeza, mas com um deles, foi que fez fork, a maior parte das pessoas usou o outro fork e havia um par de mineiros na outra opção. E isso permitiu a esses mineiros fazerem o 51% attack, porque simplesmente não havia interesse suficiente. Como é que tu proteges contra isso? Ou como é que a Anchorage se protege contra isso? Há um conjunto de coisas que é possível fazer. Por um lado, os assets que nós suportamos são escolhidos passando por um processo de revisão bastante rigoroso. Protocolo, popularidade, entre outras coisas que são mais interessantes do ponto de vista de segurança, como por exemplo, nós conseguimos garantir controle exclusivo destas moedas, porque existem bitcoins em que é possível que pessoas consigam transferir moedas por ti, sem tu autorizares. E do ponto de vista bancário isso é problemático. Portanto, o review process e nós suportarmos blockchains que são populares e que, mais uma vez, não se resolve o problema de segurança, mitiga-se,
reduzem esse risco, é uma das componentes. Outra está especialmente nas novas blockchains que têm aparecido, em que a abordagem de Proof of Work já não é utilizada, não é a forma mais escalável de conseguirmos fornecer segurança. E é por isso que começamos a ver mecanismos de consenso como Proof of Stake, em que, em vez de tu gastares energia para contribuir transações, blocos para a blockchain, tu colocas os teus assets em risco e adicionas blocos. E o incentivo aí é, se tu não cumpres as regras do protocolo, perdes os teus assets. Analogamente no blockchain, se não respeitas as regras, gastaste energia, mas não foste compensado por isso. Portanto, resumindo, revisão e suportar assets que claramente são populares e o estarmos a ver claramente a transição para outras metodologias para além do Proof of Work. Espero que tenha respondido. Sim, respondeu. Muito obrigado. Não. E tratem por tu, por favor. Mas há uma pergunta que eu posso responder? Se ninguém quiser falar, eu tenho mais aqui duas. Força. Ok. Uma delas tem a ver com o clima, porque obviamente que nós pronto, estamos a viver num mundo que está cada vez pior, ou por um lado também está a ficar melhor, mas a nível de emissões e de gasto elétrico, o Proof of Work é um dos piores e como falou, já está a começar a existir outros. Eventualmente, falando na Bitcoin mesmo, já se sabe que a Ethereum eventualmente vai mudar para Proof of Stake. A Bitcoin vai se manter em Proof of Work ou... Isso é uma pergunta minada, eu vou dizer, porque tu falaste especificamente da parte de impacto ambiental, mas há outros impactos também, por exemplo, relacionados com o custo de energia. Os países, por exemplo, que têm um custo de energia mais reduzido, têm mais facilidade em adicionar poder computacional para participar no Bitcoin. E isso introduz aí questões políticas acerca de esta filosofia descentralizada, será que vai começar a ficar centralizada devido à dinâmica económica do preço de eletricidade? É uma pergunta difícil de responder, é uma pergunta que eu não te consigo responder propriamente. Tendo em conta o valor monetário real envolvido no Bitcoin, não creio que vá mudar propriamente dito para uma metodologia de Proof of Stake, por exemplo. É a opinião pessoal, não penso que vá mudar. Queria também salientar que os montantes que nós estamos a falar envolvidos no Bitcoin hipoteticamente poderão compensar os gastos energéticos que se estão a verificar ao estimular a economia. Sim, estás a gastar recursos, mas estás a gerar dinheiro que depois pode ser usado para combater os pontos negativos. Mas é muito difícil especular como é que vai evoluir. Desculpa não ter uma resposta melhor. Sim, é sempre complicado para ver o futuro, entre aspas. Claro. Sim, a nível das exchanges, elas acabam por, entre elas, depois acabarem por ter o preço mais ou menos igual. Como é que isso é garantido? Como é que, por exemplo, uma não há uma diferença assim tão grande entre elas? Como é que isso é garantido? Isso é uma questão comum ao mundo financeiro tradicional, na realidade. Aliás, elas não são, as exchanges não são necessariamente alinhadas a 100%, e isso é uma forma de bastantes empresas de trading, e atenção, salientar isto não é específico a cryptocurrencies, exchanges em cryptocurrencies, mas exchanges no mundo tradicional funcionam da mesma forma. É uma forma de fazer dinheiro, é tu perceberes nesta exchange o preço está a X, na outra exchange está a X menos 10, se eu comprar aqui e vender ali, eu faço 10. O facto de existirem empresas cujo o seu modelo de negócio
é funcionar desta forma, uma das consequências é o criar um equilíbrio entre as exchanges, porque sempre que existe uma mudança, entre aspas, radical entre elas, vai haver alguém a fazer dinheiro sobre isso e vai trazer equilíbrio mais uma vez. Entre outras coisas, normalmente é assim que o mercado automaticamente se equilibra. Se houver dinheiro para ser feito, vai haver alguém à espera de fazer e traz equilíbrio. Obrigado, faz sentido. Obrigado. Prazer é meu. Mas há alguma pergunta que eu possa responder? Sim, eu tenho mais outra. Força. Pronto, num banco tradicional eu posso construir um depósito e ter outro titular, por exemplo, no futuro posso ter a minha mulher como titular da conta e depois, se me acontecer alguma coisa, ela pode tirar fundos daí. Na blockchain eu tenho que lhe dar as minhas chaves privadas para ela depois aceder aos fundos? Ótima pergunta, porque isso está alinhado com algo que eu mencionei na apresentação, que é não querermos que nenhuma pessoa consiga unilateralmente fazer operações. Eu falei dentro do contexto de ataques, não é? Por exemplo, um funcionário estar descontente e fazer operações problemáticas, mas o mesmo se aplica ao que tu estás a descrever. Inclusive, isso é um problema muito comum em instituições e é o chamado problema do hit by a bus problem. Se o CEO é quem tem as chaves e se ele leva com um autocarro em cima, o dinheiro é perdido. É um problema bastante semelhante. E há um conjunto de metodologias para combater isso. Por exemplo, Quorum. É possível usar mecanismos como multisig para garantir que, por exemplo, para transferir um conjunto de fundos são precisas 2 de 3 pessoas. Isso garante que se algo te acontecer, e vamos supor, tu tens acesso, a tua esposa tem acesso e o teu irmão, 2 das pessoas são necessárias para transferir alguma coisa, 2 de 3. Se acontecer algum azar com um de vocês, as outras 2 pessoas conseguem recuperar esses fundos. É a maneira mais comum e escalável de garantir que uma única pessoa e as ações de uma única pessoa não têm efeitos catastróficos. E, para contexto, se quiserem procurar depois no futuro, existem N metodologias para este tipo de solução. O Bitcoin em si, por exemplo, tem uma componente de multisig, mas existe MPC, Multi-Party Computation, Shamir Secret Splitting, não sou particularmente fã, mas é outra metodologia de separação de segredos. Só para nomear algumas, são extremamente interessantes. Respondeu à pergunta? Okay. Sim, muito obrigado. Nada? Mais alguma pergunta que eu possa responder? João, nós, antes de entrar aqui a malta, chegaste a mencionar os NFTs. Não sei se queres falar um bocadinho sobre isso, até porque é um tema recente, não é? E que envolve a blockchain. Sim, tenho todo o gosto. NFTs, para quem não sabe, significa Non-Fungible Tokens, e uma explicação super rápida do que são. Se calhar, ao contrário, imaginemos, a Margarida tem 20 euros e pede-me para eu trocar 20 euros em 2 notas de 10. Ela ter uma nota de 20 ou ter 2 notas de 10, o valor que ela tem é exatamente o mesmo. Portanto, as notas são fungible, podem ser trocadas e diferentes combinações têm o mesmo valor. Non-fungible significa que um item não pode ser trocado por outro. Por exemplo, o livreto do carro. Eu não posso pegar no meu livreto do carro e trocar pelo livreto do carro da Margarida e esperar que sejam a mesma coisa. O livreto do carro é um exemplo de non-fungible. E non-fungible tokens é este tipo de conceito aplicado ao mundo digital, em que nós queremos ter a ownership exclusiva, a possessão exclusiva. A Margarida não tem carro, mas ainda vais ter, um dia vais ter, confia. O NFT permite
fornecer essa componente de possessão exclusiva no que respeita a assets digitais. Temos um conjunto de... Vê-se muito NFTs neste momento a ser usados no que respeita a música ou arte, e isso significa que os detentores desse token conseguem provar, mais uma vez, criptograficamente, e qualquer pessoa pode verificar independentemente e sem ter que confiar em ninguém, sem ter que pedir permissão a ninguém, conseguem verificar que aquela pessoa é de facto a dona deste bem digital. Um bocado um plug pessoal, uma opinião pessoal. Isto tem sido usado muito no que respeita a arte, música, etc. Mas vocês podem ver também como isto poderá provavelmente ser aplicado, estes mesmos building blocks, aplicados, por exemplo, a títulos das casas. E eu consigo provar que sou o dono desta casa sem ter que ir para uma fila de espera num tribunal ou num registro predial e estar lá 2 horas. Eu posso mandar um endereço para alguém e essa pessoa pode verificar que eu sou o dono dessa propriedade. É um exemplo de como é que o poder do NFT pode ser aplicado eventualmente ao mundo real. Respondi à pergunta? Sim. Já agora, falando nisso, a maior parte das NFTs estão na rede Ethereum como token, certo? Do meu conhecimento, sim, está. E grande parte das altcoins também, ou acaba por cada uma ter a própria blockchain? Não, para não. Pelo menos o que eu estive a ver. Depende das currencies que estás a falar. Por exemplo, o Ethereum tem uma especificação, ERC20, por exemplo, em que não é mais do que uma interface, e se tu construires um smart contract que implementa aquela interface, tens uma moeda tua. E existem N ERC20s construídos em cima de Ethereum. Existem outras blockchains, Cosmos, Celo, que suportam algo semelhante, em que tu podes criar os teus tokens em cima da blockchain existente. Portanto, depende muito do asset que estás a falar. Qual é que é a vantagem de, por exemplo, criares um token em cima de uma blockchain que já existe? Aquilo que nós estávamos a falar há bocado de garantir que é uma blockchain popular e que não vai ser vítima de 51% attacks. O facto de construir o teu token em cima de uma rede já estabelecida imediatamente adiciona conforto ao teu token. Isso é uma das razões pelas quais nós vemos bastantes ERC20s. Mas não é de todo a única... Os altcoins não são exclusivamente construídas em cima de Ethereum. Obrigado. Eu tenho uma pergunta agora que falaram nos NFTs. Força. Eu quero saber mais ou menos, se puder dar feedback acerca disso, que utilidade é que eles depois poderão ter na prática, porque eu tenho a ideia que isto está a sofrer muito hype agora ao início, porque para comprar digital assets, uma imagem ou qualquer coisa assim do género, ainda percebo, porque pode ajudar a prevenir ou a proteger os direitos de autor. Mas no outro dia eu ouvi dizer que o primeiro tweet foi comprado também por essa via. Só que eu posso chegar ao Twitter, acho eu, e ver o primeiro Twitter, se me esforçar um bocadinho. Queria saber mais ou menos depois como é que isto poderá evoluir de maneira a que se aplique em cenários que tenham realmente utilidade. Muito boa pergunta, e eu vou responder à tua pergunta e vou adicionar um pet peeve pessoal que eu tenho em relação a isso. O que estás a falar é muito verdade e é uma questão que surge muito, que é, se eu tenho um NFT que representa uma música, eu não sou necessariamente a única pessoa no mundo que tem essa música. Qualquer bem digital pode ser copiado. Aliás, isso é uma das grandes dificuldades de segurança da blockchain, é que as chaves privadas podem ser copiadas muito facilmente, enquanto que se calhar copiar uma barra de ouro é muito mais difícil. Portanto, porque é que há este hype? E se nós pensarmos no mundo tradicional, por exemplo, a Mona Lisa, tu podes ter uma cópia em tamanho real da Mona Lisa em casa. No entanto, não vai ter o mesmo valor que a Mona Lisa verdadeira tem. É aí que entra o valor perceptível do NFT. O facto de tu seres a pessoa que tem
a versão, entre aspas, original e conseguires provar isso. O valor advém da escassez do recurso. Pessoas podem ter cópia, mas tu és a única pessoa que tem a prova de que és o dono. É daí que vem o valor. Agora, esta é a resposta, acho um bocado a tua pergunta. Adicionando aqui um pet peeve, é como é que isto é feito. Acho que há alguns problemas no que respeita a certas implementações, porque, por exemplo, temos NFTs em que o que tem lá é um endereço web para um site qualquer. Isso significa que tu podes mudar o conteúdo do site. Portanto, há aqui, às vezes, um bocado de banha da cobra a ser vendida, mas o valor do NFT está associado à escassez do produto e ao facto de, apesar de poder haver cópias, só há uma pessoa que é o detentor da versão, entre aspas, original. Ok, portanto aqui o valor vem de algo assim um bocado mais filosófico, por assim dizer. Vem da escassez do recurso, é a dinâmica económica de escassez. Exato. Ok, obrigado. E também da public key dessa pessoa estar na blockchain como o dono é. Acho que são esses dois grandes fatores. Sim, sem dúvida. É como se fosse tu tens ali aquele Chrome da caderneta o que mais tem e está na blockchain a ser mostrado. Mais questões que posso responder? Estou a adorar estas perguntas. Eduardo, desculpa, interrompi. Não, eu ia perguntar se havia mais perguntas. Eu posso meter mais perguntas, até expor aqui um pouco um ou outro caso que acho que é interessante também você explorar mais um bocadinho. Tu explorar mais um bocadinho. Ok, como por exemplo o caso do ataque à Ledger, que deves saber bem acho eu, deves saber o que é que se passou, a vendedora da hardware wallets, a base de dados dos clientes, e depois a partir daí escalou a coisa muito. Eu vi esse ataque, não sei os pormenores dele, por isso seria errado eu comentar especificamente. Mas se quiseres partilhar aquilo que sabes, talvez eu possa comentar, mas não sei, não olhei para debaixo do capô, porque há muita diferença entre aquilo que os cabeçalhos dizem e o que de facto basicamente aconteceu. o que se passou é que conseguiram hackear a base de dados onde tem o histórico das orders, das compras e associado a isso tem o e-mail das pessoas, a morada, o contacto, etc. E a partir daí conseguem fazer a tal social engineering e não só conseguem mesmo ameaçar as pessoas porque sabem que esta pessoa comprou uma hardware wallet que vive ali e... Tu acabaste de descrever aquilo que eu mencionei durante a apresentação, que é estes vetores de ataque, comprometer servidores, social engineering, isto já existia antes de cryptocurrencies e concluíste com o ponto mais importante e uma das razões pelas quais a Anchorage existe, que é diferentes sistemas são plausíveis de proteger diferentes quantidades. Uma hardware wallet, se calhar tu metes lá 1.000 euros, 2.000 euros, o que for, mas se começares a pôr lá 10 milhões, se calhar já temos pela tua segurança pessoal. Mais uma vez, boas práticas de segurança que eu arriscaria a dizer são independentes da blockchain. Simplesmente a blockchain agora traz um bocado de incentivo monetário para esses atacantes. Eu, se calhar, mudava um bocado o tópico, não falar exatamente da blockchain, mas se calhar perguntar um bocado a ti, ao João, como é que tu foste parar a Anchorage? Ou seja, como é que alguém começa a trabalhar neste nicho? Se foi uma coisa que também já sempre tiveste o gosto e como é que te conheceram? Um bocado por aí. Ótima pergunta e acho que às vezes há uma interpretação errada de que
uma pessoa precisa ser um expert em blockchain para trabalhar para uma empresa de blockchain. E eu mencionei um leque de problemas relacionados com segurança, relacionados com processamento de grandes quantidades de dados, processamento em tempo real, tudo isto problemas que em nada têm a ver com blockchain, mas que se aplicam direta ou indiretamente a esta indústria. Portanto, de um ponto de vista, acho que existe um bocado essa má concepção de que é necessário ter conhecimento de blockchain para começar a trabalhar no blockchain. E no meu caso, eu comecei por dizer, eu comecei a minha carreira na parte de sistemas distribuídos e na monitorização de performance de rede, que tem muito a ver com ter diferentes pedaços de software que recolhem informação de rede e começar a fazer cruzamento de informação, começar a perceber, a identificar root cause de problemas na rede em diferentes camadas. IP, DNS, BGP, etc. Quando esse background que eu tive, aplicado ao blockchain, tinha muitos pontos em comum. O perceber como é que diferentes nós interagem uns com os outros, o perceber que tipo de informação é que tu consegues obter das diferentes blockchains e como consegues inferir informação de mais alto nível, o perceber que conceitos como idempotência, transações distribuídas, isto são tudo conceitos de sistemas distribuídos que fazem muito sentido no mundo de blockchain. E foi por causa desse meu background que fazia sentido eu juntar-me à Anchorage. Respondendo se calhar um bocado também mais como eu, João, e mais diretamente à tua pergunta, quando estamos a falar de criar uma empresa do início e eu juntando-me ao início, isso significa que eu conheci as pessoas que criaram a empresa. O Diogo Mónica, que é um dos fundadores, nós dois estudamos juntos no técnico em Lisboa, somos do mesmo ano, a dia que nos conhecemos. Nunca trabalhamos juntos, mas conhecíamos um ao outro. Ele sempre foi muito focado na área de segurança e eu focado na área de sistemas distribuídos. E num verão de 2017 estávamos a beber um copo e surgiu aquela conversa: pá, estou aqui com esta ideia maluca, o que é que tu achas? E 2021 chegou e estamos a ter esta conversa aqui. É bom ter amigos desses, acho que sim. E tem tudo a ver com experimentar, com comunicar. Por exemplo, estamos aqui nesta conversa, eu se calhar da próxima vez que o Hugo, ou que o Duarte, ou que a Margarida, ou quem quer que esteja aqui a participar nesta conversa, se tivermos a oportunidade de nos conhecer em pessoa em breve, já estou farto desta pandemia, a conversa vai ser completamente diferente. É pá, sim, nós tivemos aquela interação, vamos aprender mais um com o outro. E é assim que se criam as relações, é assim que se cria o network, e é assim que tu começas a conhecer estes amigos, entre aspas. Mais alguma questão para terminar? Não. Duarte, Margarida, não sei normalmente como é que vocês finalizam os eventos. Não, queríamos agradecer-te a ti, a tua disponibilidade e a disponibilidade da Anchorage. Acho que correu muito bem, houve bastante participação. Obrigado. O prazer é todo meu e espero que não seja a última vez que falamos e que tenha a oportunidade de partilhar o que aprendi. Sim, nós também estamos disponíveis sempre. E sim, também agradecer ao pessoal que veio e espero que tenha sido interessante e que tenha aprendido. Prontos, sendo assim, dávamos por terminada e então vou terminar aqui a sessão. Tá? Obrigado a todos e bom dia. Obrigado. Obrigado muito. Tchau. Tá.